Samuel, por favor. O tema é o que nos move a andar com Jesus. O que nos move a andar com o Senhor. Porque andar com o Senhor não é tudo. A Bíblia diz que naquele dia, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, alguns vão dizer: eu expulsei demônios com teu nome, eu curei enfermos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu preguei a tua palavra. Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Porque fato é, não basta andar com Jesus. A gente precisa sondar o nosso coração para saber qual é a motivação que nos faz andar com Ele. E para isso eu quero dar continuidade ao estudo de João, do apóstolo João, e nós vamos no capítulo 6. Capítulo 6, o apóstolo João, irmãos, ele começa falando do milagre da multiplicação. E conectando ao tema, será que milagre é a motivação correta de nós andarmos com Jesus? Eu não estou dizendo aqui que você não deva buscar milagres. Eu não estou dizendo que não seja bom viver milagres. Mas será que eu busco a face de Jesus só pelo milagre? É sobre isso que nós vamos falar. Versículo 1 de João capítulo 6 diz assim: depois disto, depois do quê? O pastor ministrou domingo passado, depois da cura do paralítico. Depois da cura do paralítico, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. 2. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Irmãos, a Bíblia diz que uma grande multidão estava seguindo Jesus, porque tinha visto os milagres que ele tinha operado. O Evangelho de Lucas, no capítulo 9, narrando esse mesmo episódio, ele vai falar que as pessoas viram, souberam da cura do paralítico no capítulo 5 e começaram a seguir Jesus. Mas Lucas também fala que Jesus recebeu aquelas pessoas. Jesus curou aqueles que precisavam de cura. João não narra aqui, mas o Evangelho de Lucas narra. As pessoas viram Jesus operando milagres, a partir daí começaram a seguir Jesus. Jesus não os rejeitou. Jesus os acolheu, Jesus ensinou e Jesus curou. Por isso eu volto a afirmar, não é errado pedirmos por milagres. Não está errado você pedir por uma cura física. Não é errado você pedir por uma porta de emprego para que ela seja aberta. Não é errado. Tá? Mas eu não posso buscar Jesus só por isso. E mesmo que eu busque, irmãos, mesmo que eu venha para a presença de Jesus com esta motivação, Jesus não me despreza. Talvez você hoje esteja aqui pensando: mas eu só estou por isso, eu só estou por um milagre. Jesus te recebe também. Ele não te rejeita. Ele não rejeita nenhum que vem até Ele. Amém? Então Ele aceitou essas pessoas. E o versículo 4 diz assim: a Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Irmãos, esse episódio é narrado nos 4 evangelhos. E João é o único que narra esse detalhe. Nenhum deles fala que esse episódio aconteceu próximo da Páscoa. E aí isso me bateu uma dúvida: por que João narra, né? Por que aqui no Evangelho de João está escrito que era próxima à Páscoa? E aí eu tenho 2 conclusões para que João tenha colocado isso aqui. Primeiro, para mostrar para nós que o ministério de Jesus durou cerca de 3 anos, 3 anos e meio. Porque a Páscoa, a festa da Páscoa, ela é o parâmetro para que nós tenhamos isso em consideração. Por quê? João, ele narra lá em João capítulo 2, versículo 13, a primeira Páscoa celebrada por Jesus foi quando Jesus vai até Jerusalém
purifica o templo expulsando aqueles cambistas. Ele fala, estava chegando a Páscoa. Primeiro ano de ministério de Jesus. Segundo ano de ministério de Jesus, aqui, na multiplicação de pães e peixes. Então, se a Páscoa era comemorada uma vez por ano, aqui estava no segundo ano de ministério de Jesus. E a terceira Páscoa que João narra, está lá em João capítulo 12, versículo 12. Quando Jesus entra montado num jumentinho na entrada triunfal. Então, a Páscoa é o parâmetro, 3 Páscoas ele celebrou. 3 anos e meio. Foi o ministério de Jesus aqui na terra, caminhando com os discípulos. Então eu entendo que João tenha colocado para mostrar para a gente, porque de onde nós tiraríamos? Por quê? É daqui que a gente tira, do Evangelho de João, que nós tiramos o tempo de ministério de Jesus. Ou pode ter sido também, irmãos, que João tenha narrado isso, porque a Páscoa está associada ao Êxodo. Vocês lembram quando Deus tirou o povo das mãos de Faraó? Quando Deus alimentou o povo no deserto com o maná, todos os dias, uma porção diária. E aqui não era diferente. Jesus ia alimentar o povo novamente. Então talvez por isso João narrou. Porque nada na Bíblia está por acaso. Existe um porquê de estar aqui, de João ter narrado que isto aconteceu próximo à Páscoa, né? E o versículo 5 diz assim: Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Jesus, no meio de tanta gente, no meio dos discípulos, no meio daquela multidão toda, ele escolhe um: Filipe. Escolhe um discípulo para fazer essa pergunta. E eu também me pergunto, por que Filipe? Por que não Pedro, se Pedro era para frente? Por que não Mateus? Por que não Judas? Por que não qualquer outro? Por que Filipe? Pode ser porque Filipe havia nascido em Betsaida e eles estavam em Betsaida. Então talvez Jesus tenha perguntado assim: vou perguntar o óbvio para você. Já que você mora aqui, já que você conhece esse lugar, me diz, aonde eu posso comprar alimento para alimentar todas essas pessoas? Mas detalhe, eles não tinham dinheiro. Mas Jesus escolhe um para perguntar. E aí, gente, no versículo... Sendo isso ou não, sendo porque Felipe era de Betsaida ou não, sendo porque eles estavam no vilarejo de Betsaida ou não, Jesus só se move por propósitos, amém? Jesus não faz nada aleatoriamente. Não pense que a pessoa que ele conectou a você é por afinidade simplesmente. É porque há um propósito para vocês dois. Não pense que você estar aqui no domingo de manhã, ouvindo esta palavra, foi porque você simplesmente não tinha outro lugar para ir. Foi porque o Senhor tem propósito em te fazer ouvir essa ministração. Tudo que Deus faz tem um propósito. E o propósito de Jesus, naquele momento, em fazer aquela pergunta para Filipe, tinha um porquê. Era ensinar, era dar a oportunidade para que Filipe fosse testado na sua fé. Versículo seguinte: ele sabia muito bem o que ia fazer, ou seja, Jesus sabia que ele ia operar um milagre. Ele é Deus. Mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Irmãos, para Jesus não era só uma questão de servir a multidão. Não era só uma questão de alimentar aquele povo. Não era só uma questão de trabalhar. Para Jesus era uma oportunidade de ensinar aos seus discípulos, de ensinar aqueles que estavam perto. Era uma oportunidade de mostrar algo para Felipe, porque muitas vezes, irmãos, a gente está caminhando com Jesus e a gente não sabe de fato qual é o tamanho e a dimensão da nossa fé. A gente acha que tem, mas diante de uma dificuldade em quem nós temos crido, em quem nós temos confiado, e é no momento de dificuldade que eu vou mostrar
a quem eu sirvo. Mais importante do que o milagre é o processo, irmãos. É o que Jesus te ensinou antes de te entregar o milagre. Eu me lembro que em 2019, o meu filho, ele tinha 6 anos. E ele olhou para mim diante de uma enfermidade e falou assim: mamãe, se Jesus quiser, é só ele dar um peteleco nesse caroço que ele vai embora. Irmãos, uma criança de 6 anos sabia que para Jesus operar milagre é isso aqui, ó. Para nós é difícil, mas para Jesus, ele acalma a tempestade. Ele para o vento. Ele faz o que for preciso, como um estalar de dedos. É tudo muito simples. Nós é que dificultamos isso. Nós é que queremos dar uma resposta lógica para as coisas. E, irmãos, até chegar a cura, a minha cura física, o meu milagre, que eu dou glória a Deus por isso, eu tive um tempo de processo. Eu tive um tempo de aprendizado, eu tive um tempo de ensinamento. A minha casa foi ensinada. E de verdade, para mim, o processo que nós passamos é mais importante do que a cura em si. Fico feliz com a cura, fico feliz com o milagre, mas o processo me ensinou muito mais. Porque o processo, antes de chegar à cura, Deus me mostrou o quanto eu dependia dele. Deus me mostrou que eu podia ter dinheiro o quanto fosse, eu não seria curada se ele não quisesse. Deus me mostrou que eu poderia ser amiga dos mais influentes, não iria ter peso. O processo me ensinou quem era Jesus. Como Jó fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço porque eu te vi. A dor, a dificuldade, a busca pelo milagre nos faz nos achegar a Jesus. Mas a gente precisa valorizar o processo. Se Jesus quisesse, ele fazia assim, ó, tirava a comida do bolso, fazia chover comida novamente, e aquele povo seria alimentado. Ele tinha poder para isso. Ele é o dono de todas as coisas. Mas ali havia uma oportunidade de ensinar as pessoas. Talvez a dificuldade que você está passando, você está: Deus, me tira logo desse lugar. Quero que passe logo, eu quero que acabe logo. Mas a pergunta é: por quê? Para quê? O que o Senhor espera de mim? Diante da dificuldade, a pergunta que eu fiz para Deus: eu não quero saber por que eu estou passando, mas eu quero saber o que o Senhor espera de mim. Porque diante de uma dificuldade, o Senhor espera que a gente corresponda com fé. Com fé, não é duvidando do que Ele tem feito, não é duvidando de quem Ele é. Então, Jesus viu ali uma oportunidade para ensinar aos discípulos, né? Só que Felipe, ele dá uma resposta muito lógica. Jesus faz uma pergunta e Felipe racionaliza aquela pergunta. E aí ele responde assim no versículo 7: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Eu imagino Felipe fazendo uma conta: poxa, aqui deve ter mais ou menos 20, aqui 30, aqui 40, aqui 50. Eu sou ruim de matemática. Então, mas eu imagino Felipe fazendo uma conta rápida aqui, falando: Jesus, mesmo que cada um desse um pouquinho, a gente ia precisar de muito, não ia adiantar. Então ele racionaliza a pergunta que Jesus faz para ele. E aí eu faço uma pergunta para você e para mim, igreja: será que é só Felipe que racionaliza o que Deus tem falado para nós? Ou será que às vezes a gente também não limita Deus, achando que a obra dele só pode ser realizada através de recursos do homem? Ou será que a gente também não racionaliza: ai, mas esse milagre é impossível de acontecer, porque o médico já me disse que não tem cura? Você está racionalizando. O médico disse, mas Jesus não falou. O dono da vida não falou. Diante de uma pergunta de Jesus que está falando: você confia em mim? Você crê que eu posso te curar? Você crê que eu posso restaurar o seu casamento? Você crê que eu posso fazer você prosperar? Qual é a nossa resposta?
A gente está olhando o natural, a gente está olhando o óbvio, a gente está olhando o que é passageiro, ou a gente está olhando para Jesus como foi orado aqui? Ou os nossos olhos estão no alto, no monte, que é de lá que virá o nosso socorro? Para onde eu estou olhando? O que Jesus tem perguntado para nós? O que Jesus tem dito para nós? Que a gente está racionalizando, que a gente está colocando o lado humano para poder responder para Jesus, para poder corresponder com aquilo que Ele tem dito ao nosso coração. Versículo 8. Aparece outro discípulo. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro. Vocês se recordam de André? O que foi que André fez? Ele conheceu Jesus. E o que ele fez? Ele ficou com isso só para ele? Não. Ele foi até o seu irmão, João capítulo 1, versículo 42. Ele vai até o seu irmão. Ele pega na mão de Pedro. E ele fala: eu preciso te apresentar. Conecta a mão de Pedro à mão de Jesus. André aqui faz a mesma coisa. Ele aparece aqui de novo e ele fala para Jesus: olha, tem um rapaz aqui. O que ele está fazendo com isso, irmãos? Ele pega na mão desse menino, que a Bíblia não dá nome. Eu e você, talvez não conhecido por todo mundo. André pega na mão desse garoto e faz assim como ele fez com seu irmão. Conecta na mão de Jesus. Eu acho isso lindo, irmãos. Porque esse discípulo, ele está servindo como ponte entre as pessoas e Jesus. Eu não sei como é isso para você, mas eu tenho isso para mim. A igreja de Jesus precisa ser ponte entre o mundo e Jesus Cristo. A gente está fazendo isso? Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele não torna as pessoas dependentes dele. Ele não torna cópia dele mesmo. Ele transforma essas pessoas que Deus conecta a eles em discípulos de Cristo. Como? Pegando na mão e conectando a mão de Jesus. E André, ele traz a solução para Jesus, mas ele traz de uma maneira muito diminutiva. Ele fala que está aqui um menino. Em outras versões, a Bíblia diz que ele fala assim: está aqui um rapaz. E rapaz quer dizer pequeno menino. E ele diz também: ele tem 5 pães de cevada. Por que ele não disse 5 pães? Cevada era um ingrediente barato, diferente do trigo. Cevada era usada para alimentar os animais. E ele também conclui falando assim, que ele tinha 2 peixinhos ou 2 peixes pequenos. Você acha que aqui era salmão? Você acha que aqui era tilápia? Não, não era nem sequer uma sardinha. Era um peixe minúsculo, em que as famílias pobres usavam para pegar um pedaço do pão de cevada, pegar um peixinho pequeno, um punhado de peixe pequenininho e comer como aperitivo. Ele diminuiu tudo. E ele ainda fala assim: mas o que é isso, né, Jesus? Para alimentar tanta gente? Da mesma maneira somos nós, irmãos. Às vezes a gente menospreza aquilo que é pequeno. E eu tenho uma coisa para te falar: coisas pequenas nem sempre elas são desprezíveis. Depende das mãos de quem ela está. Na mão do menino, aqueles pães de cevada que era para animais, aqueles peixes pequenos, o que valiam? Nada. Talvez não desse nem para a família se alimentar. Mas nas mãos de Jesus, o que foi capaz de acontecer? A Bíblia conta que ele alimentou mais de 15.000 pessoas, porque 5.000 eram contados só os homens, tinham mulheres e crianças. Aproximadamente 15.000 pessoas. O pouco nas mãos de Jesus se torna muito. Salmos capítulo 119, versículo 141. Por favor, Samuel. E aí, antes de ler, eu quero fazer uma pergunta para você. O que está nas suas mãos que você ainda não entregou para Jesus? O que está nas suas mãos
que você precisa colocar nas suas mãos para o milagre acontecer. O que está nas suas mãos que talvez você está achando isso é pouco? Talvez você esteja pensando assim: eu não vou servir a Deus agora, porque eu fui machucado no outro ministério. Isso não está no meu esboço. Eu tenho um chamado, eu tenho um dom, mas eu vou sentar e vou ficar quietinho aqui. Eu vou apenas ser ministrado. Porque você foi machucado e talvez você está menosprezando esse chamado. Talvez você está minimizando o que Deus colocou nas suas mãos. Paulinho, ministrando na vigília, ele falou o seguinte, ele estava falando sobre propósito. E ele falou assim: Deus tem confiado coisas a você. Deus tem te chamado, assim como Ele chamou Moisés. Deus está te chamando. Moisés disse: não sei falar. Jeremias também, quantos dão desculpa para o que Deus está chamando para fazer? E o Paulinho falou: Deus está te chamando, mas o que é que você está empurrando para o outro? Eu não. Chama meu irmão. Eu não sei falar, eu não tenho desenvoltura, eu não conheço a palavra. Chama meu irmão. E o Senhor está falando: é você. Você foi ferido, eu curo. Jeová Rafá não cura apenas o corpo, Ele cura feridas na alma. Mas faz o que eu te chamei para fazer. Às vezes você não está servindo ao Senhor porque é uma coisa pequena. Como que eu vou servir ao Senhor na cantina se eu tenho o dom da palavra? Na cantina, Deus conecta uma pessoa para que você pregue e essa pessoa seja salva. Então não menospreze. O que para homens pode ser desprezível, para Deus não é. Para Deus não é. Entregue tudo que você tem a Ele. Salmos capítulo 119, versículo 141 diz: sou insignificante e desprezado, contudo não esqueci dos teus preceitos. Tua justiça é a justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Sobrevieram-me angústia e tribulação, todavia teus mandamentos são a minha delícia. As tuas prescrições são justiça eterna. Dá-me discernimento para que eu tenha vida. Irmãos, é melhor a gente ser alguém sem status. É melhor a gente ser alguém sem posição. É melhor a gente ser alguém sem reconhecimento, mas que ama a palavra, do que alguém muito popular. Alguém que você passa: olha fulano, vai ser bênção, mas que não conhece Jesus. Coitado daquele que vive uma vida cristã sem conhecer Jesus. Status não adianta de nada, é passageiro. Status acaba. Viver com Jesus, conhecer Jesus, nos faz desfrutar da vida abundante, nos faz viver céu na terra. A eternidade em nós não é só para quando a gente morrer. A gente precisa viver o céu na terra agora. Como? Conhecendo Jesus, amando a palavra. É possível, irmãos. Tem uma frase de um missionário inglês chamado Hudson Taylor, que diz assim: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Salmista, onde nós lemos, ele era pequeno, ele era insignificante, mas ele era um adorador. Ele tinha prazer no Senhor. Não importa quem você é. Talvez você diga: mas eu não sou ninguém. Não importa quem você é. Talvez eu não te conheça, de fato. O que importa é nas mãos de quem você está. Se você está nas mãos de Deus, Ele vai te fazer um grande homem e uma grande mulher. E não é grande de prestígio humano,
é grande para Ele, é grande propagar a mensagem, é grande de você chegar e as pessoas verem Jesus, é grande de onde você estiver, a graça de Deus que está sobre você alcance todas as pessoas. Então esteja nas mãos do Senhor, que Ele vai te fazer grande, amém? Outro princípio para o milagre acontecer, ele está lá no versículo 10. A organização. Jesus fala para as pessoas, aquela multidão, se assentem, porque as coisas agora vão ser organizadas. Irmãos, quantas são as vezes que a gente pede algo para o Senhor e a nossa vida está toda desorganizada? Eu vou dar um exemplo para você. Uma pessoa precisa de um milagre na vida financeira. Jesus está falando, eu opero o milagre, mas se organiza. Mas senta, calcula quanto entra, quanto gasta, quanto você pode investir. E eu estou falando isso porque minha casa viveu. E eu estou falando isso também porque a minha casa tentou fugir. Em um momento em que a gente estava precisando de um milagre na situação financeira, a senhora Nádia me deu esse conselho, Paula, se assenta, faz isso, faz o que precisa saber, porque nem tudo é espiritual. E eu cheguei em casa e propus isso na minha casa. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Às vezes a família não aceita. Não, eu sei administrar. Não, não é assim. Eu que sei como eu gasto, tá aqui eu gasto com isso, eu gasto com aquilo outro. Por quê? Porque a gente não gosta da organização. Porque a gente quer um milagre, mas assim, ó. Deus, opera um milagre na minha situação financeira. Eu estou no mesmo trabalho, mas eu quero que aumente 3 vezes mais. E Deus está falando, organiza. Deus quer que a gente veja coisa que a gente não está conseguindo ver. Ele opera um milagre? Opera. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Ele ressuscitou Lázaro, mas os homens tiveram que rolar a pedra. Ele poderia, mas os homens tiveram que fazer a parte deles. Então às vezes eu quero um milagre dentro da minha casa. Deus, meus filhos estão tão rebeldes. Ah, Deus, meus filhos não estudam a palavra. Isso e aquilo. Deus, opera um milagre na minha casa. Mas você não se organiza. Você chega do trabalho, qual é o tempo de qualidade que você dá para os seus filhos? A Bíblia diz que em todo tempo, se está comendo, leia a palavra com seus filhos. Tudo que você for fazer, coloque a palavra. Mas a gente chega do trabalho cansado, e aí você está tão automático, você vai fazer janta, e depois você vai tomar banho, e depois você vai para a Netflix. O que os nossos filhos viram? Como é que Deus vai operar um milagre ali, se está bagunçado? Se está tudo desorganizado? A organização cabe a nós. As pessoas tiveram que se sentar, as pessoas tiveram que se sujeitar, as pessoas tiveram que esperar. Deus distribuiu os pães para que os discípulos entregassem para o povo. Não foi todo mundo afoito. Às vezes eu quero uma coisa e eu fico ali, me dá, faz isso, Jesus. E Jesus está falando, para. Vê qual é a área da sua vida que você quer que esse milagre aconteça. E organize, irmãos. Deus é um Deus poderoso, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Versículo 14 diz, os que viram esse milagre de Jesus disseram, de fato esse é o profeta que devia vir ao mundo. E por que eles chegaram a essa conclusão? Projeta Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, por favor. Por que o povo disse isso? Depois de Jesus operar um milagre, aí sim o povo diz, não, realmente este é o profeta que haveria de vir ao mundo por causa disso aqui, ó. Do meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido comigo. Com quem? Com Moisés. O que Moisés fez? Deu de comer ao povo. Logo, se Moisés deu de comer ao povo, Jesus também daria. Então, por causa deste milagre, por causa deste sinal, por causa da bênção, o povo disse, é esse o homem? Porque ele nos alimentou. Mas ele não é Deus porque nos dá as coisas. Mesmo que ele não te dê, ele continua sendo Deus. Mesmo que ele não faça o que você está pedindo, ele continua sendo Deus. A gente crendo ou não, a gente acreditando ou não. E o povo depois disso queria fazer de Jesus rei. Só que Jesus não aceitou.
A Bíblia conta que Jesus saiu dali e foi orar. E aí outra pergunta para nós: o que a gente faz quando as pessoas querem nos desviar do propósito de Deus com propostas sedutoras? Fazer de Jesus rei, mas era por interesse humano. Às vezes acontece com a gente. O que a gente faz diante de uma proposta que enche os nossos olhos? Será que a gente se mantém fiel como Jesus? Uma pessoa fala para a gente assim: vem cá, vou te levar para outro lugar, e você não aparece muito não. Aí você não é reconhecido, vem cá comigo. E Deus está falando: o propósito que eu tenho para você é aqui, não sai. Talvez hoje você não é um grande homem, mas amanhã você será, porque eu tenho uma palavra sobre você. Então, irmãos, é muito difícil. Diante de propostas sedutoras, a gente dizer não. Para a gente dizer não, a gente precisa ter a convicção de quem nós somos e de quem Jesus é. E aí outro milagre que Jesus operou, e João narra aqui, ele mostra a divindade de Jesus, a soberania dele sobre a natureza. João capítulo 6, versículo 16 diz assim: de tardinha os discípulos de Jesus desceram até o lago. Subiram no barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e a levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco. E ficaram com muito medo. Mas Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Então eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde eles estavam indo. Marcos e Lucas, eles narram também esse mesmo episódio. E quando fala aqui que eles desceram até o lago, eles falam que Jesus ordenou, ou que Jesus insistiu para que os discípulos entrassem no barco. Ele não apenas pediu, mas ele insistiu para que eles entrassem no barco. E sabe por quê? O que eu vejo aqui, irmãos? Jesus, Deus do ontem, do hoje e do amanhã. O amanhã para nós já é passado para Deus. Eu entendo que Jesus aqui sabia que se os discípulos ficassem ali, com toda aquela multidão, com todo aquele uau, vamos fazer dele rei, ele é o homem, ele é o Messias, isso podia contaminar o coração dos discípulos. Então Jesus poupou a vida de cada um dos discípulos, porque ele sabia que aquilo podia entrar no coração deles. Então tem situação que você e eu vamos precisar nos afastar, para a gente não sair do propósito de Deus. Então tem situação que as pessoas estão ali, está pegando fogo, eu vou precisar me retirar, porque se eu permanecer, o meu coração vai ser contaminado. Deus sabe para quem é essa palavra. Sai do lugar onde você tem a possibilidade de contaminar o seu coração. Sai do lugar onde existe a possibilidade de você tirar Jesus do trono e colocar você mesmo. Sai desse lugar. Jesus te dá a direção. Ele insiste para que você saia desse lugar, mas cabe a você entrar no barco. Jesus, ele não estava com os discípulos no barco. Vocês se lembram? Nós lemos. Mas quando a situação apertou, quando o mar ficou revolto, ele foi acalmar os discípulos. A Bíblia não diz, mas eu imagino o barco se afastando e Jesus na praia, olhando os discípulos ganharem distância. E quando eles precisaram, Jesus foi ao encontro deles de uma maneira sobrenatural. Jó capítulo 28, versículo 4 diz assim: ele enxerga até os confins da terra e vê tudo que há debaixo dos céus. Salmos capítulo 17, versículo 8 diz: protege-me como a menina dos teus olhos. E eu amo esse versículo, porque a menina dos olhos, ela é a parte mais sensível do nosso corpo. E o Senhor protege
Você é a parte mais sensível do corpo de Deus. Ele está te protegendo. Não pense que porque você está num mar revolto, não pense que porque você está numa situação difícil, o Senhor não está te vendo. O Senhor vê tudo, o Senhor sabe de tudo, e o Senhor tem o controle de tudo. Jesus chegou para ele andando sobre o mar e falou: sou eu, não temas. Irmãos, esse sou eu já é o suficiente. Por quê? Porque lá em Êxodo 3, quando Deus chama Moisés para libertar o povo, e Moisés fala para ele assim: mas em nome de quem eu estou falando, se as pessoas me perguntarem? Deus diz: eu sou o que sou. Se apresente, aí quando perguntarem, diga que o eu sou te enviou. Então esse eu sou o que, irmão? João 6,35, eu sou o pão da vida. Esse eu sou, irmão, você precisa. João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem é o eu sou? João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é o eu sou? Eu sou a videira verdadeira. João 15. E, irmão, eu tenho uma coisa para te falar, o eu sou está aqui. O eu sou está aqui, é cura. O eu sou a cura está aqui. Restauração, eu sou a restauração, está aqui. Eu não sei o que você precisa, mas Ele está aqui e Ele pode dar. Não tenha medo. Não tenha medo da situação que você está passando, porque quem tem um controle dela se chama Jesus Cristo. Está aflito? Está angustiado? A gente vive esse tempo. O eu sou, a sua paz está aqui. O eu sou, o seu descanso está aqui. Desfruta dessas maravilhas. Versículo 30 e 31 diz assim: eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram do maná do deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. Do céu Ele deu pão para que eles comessem. Irmãos, aqui as pessoas, elas estão meio que querendo pressionar Jesus. A gente quer te fazer rei, mas o que você pode nos dar? O que você pode nos oferecer? E aí, lendo isso, eu fiquei pensando, às vezes a gente ora para Deus e fala assim: Senhor, eu já ouvi algumas pessoas orando, se Tu és Deus, salva o meu marido. Se Tu és Deus, faz isso. Se Tu és Deus, faz aquilo. Irmãos, é o que eu falei anteriormente. Ele é. A gente acreditando ou não, acontecendo ou não, Ele é. E detalhe, Ele não precisa nos provar nada. Não adianta querer colocar Deus contra a parede. Ele é Deus. E Ele trabalha por propósito. Ele não vai dar um milagre para a gente ostentar. Ele vai dar porque Ele quer ensinar algo para Ele. Ele vai dar porque o nome dEle vai ser glorificado. Não tem a ver com a gente. Tem a ver com Ele. Jesus, Ele multiplicou os pães, Ele andou sobre as águas, chega do outro lado lá em Cafarnaum, o que tem? Gente pedindo mais. As pessoas nunca estão satisfeitas. Chegou do outro lado, atravessou, chegou lá em Cafarnaum, o que você tem para me dar, Jesus? E agora, qual é a porção da vez? E Jesus responde. Aí eles falam assim: os nossos antepassados comeram, e o Senhor pode dar o que para nós? E aí Jesus responde assim: não foi Moisés que deu do pão da vida para vocês, foi Deus. Foi Deus, só Ele pode dar o pão da vida. E de que pão da vida Jesus estava falando? Dele próprio, dele mesmo. As pessoas começaram a resmungar: peraí, mas esse aí não é o filho do João? Não é o filho da Maria que a gente conhece, que a gente se relacionou com ele? Como que ele pode ter a audácia, estou parafraseando, como ele pode ter a ousadia de dizer que ele desceu do céu? As pessoas começam a reclamar. Que povo que está reclamando? Aquele que lá atrás queria fazer de Jesus rei. Aquele que lá atrás disse: realmente tu és o profeta. O que eu tenho para dizer com vocês? A mesma pessoa, cuidado. Se você é uma pessoa que busca
projeção ou elogio de homens, a mesma pessoa que te coloca para cima é a que te puxa para baixo. Esse povo aqui que estava reclamando, mas quem é esse? Eu conheço o pai e a mãe dele, como que ele pode ter descido do céu? Ontem estava colocando ele no lugar de destaque. Hoje as pessoas falam, nossa, isso é uma bênção. Não que não seja, mas a gente não busca isso. Nossa, mas você é demais, você é homem de Deus, mulher de Deus, você é o cara, hein? Você é a mina. Não dá para ele o que eles querem. Diz não para eles, corrige, exorta, para ver se eles vão continuar pensando a mesma coisa. E Jesus permaneceu com o seu discurso. Jesus continuou falando, eu sou o pão da vida. Vocês crendo ou não, eu sou o pão da vida. Vocês acreditando ou não, eu sou o pão da vida. Vocês estão me seguindo, mas vocês não creem. Vocês estão andando comigo, mas vocês não acreditam. Vocês estão andando por quê? Por causa dos sinais, por causa dos milagres. E sabe por que Jesus continuou afirmando isso? Porque Jesus nunca pregou para agradar o público. Porque ele sabia qual era o propósito dele. Ele sabia que não era o momento dele ser feito rei. Qual é o propósito de Deus para você? Jesus sabia. Jesus não dependia de aprovação dos homens. Irmãos, quando a gente depende de aprovação de homens, a gente sai do propósito que Deus tem para nós. E a gente passa a entrar no propósito que o outro tem para nós. Versículo 60, eu já estou caminhando para o final. Diz assim: muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram, porque ele ensina muito difícil, ou é muito duro. Quem pode aceitar estes ensinamentos? E esse duro aqui que a palavra fala, ou muito difícil, irmãos, não quer dizer difícil de entender, tá? Não é uma palavra muito teológica, muito difícil, sabe? Um português muito eloquente, não é isso. Jesus usava uma linguagem simples do reino. Jesus usava uma linguagem prática. O duro que a Bíblia conta aqui que eles estavam achando vem do grego, skleros, e significa duro de aceitar. Já viu aquela frase, a verdade é dura? Ela é dura quando eu não quero engolir. Ela é dura quando eu não quero aceitar. Quando eu recebo a verdade, ela tem poder para mudar o meu comportamento. Ela não é dura, a não ser que eu não aceite, a não ser que eu não reconheça. As palavras de Jesus não foram duras. Eram palavras que eram necessárias. Versículo 47, e Jesus vira para os discípulos e fala assim para ele, desculpa, acho que é o 68. Versículo 67, Jesus diz: e vocês, discípulos, não querem ir embora também? O povo está indo embora, vocês também não querem? Porque Jesus nos dá a oportunidade, irmãos, de segui-lo, porque a gente quer. Não porque ele está impondo. Ele não ia mudar o discurso dele. A linguagem dele era a linguagem do reino. Arrependimento. Discípulo, você quer ouvir? A gente tem mais uma jornada aí para caminhar. Se você não quiser, vai embora também. E aí, irmãos, a resposta de Pedro, vocês já conhecem. Pedro responde, 68. Quero que vocês leiam, por favor. Irmãos, 1, 2. Espera aí. No 3. 1, 2, 3. Para onde nós vamos? Tem um louvor que eu passei a semana inteira ouvindo. Como chama, Web? Você canta um pedacinho só para mim? Poxa vida. Queria cantar, mas não vai rolar, Maiara. Ai, gente, eu imagino Pedro respondendo daquele jeito, irmãos. Se não for, o louvor diz assim: Senhor,
se não fosse o teu amor, se não fosse o teu carinho, se não fosse a tua atenção, Jesus, eu estaria morto. Para onde eu irei se só tu tens a palavra de vida eterna? Pedro reconheceu isso, irmãos. Para onde eu vou? O único caminho é Jesus. Dois grupos aqui. Um ouviu a mesma palavra, o mesmo discurso, do mesmo jeito. Isso cabe a nós também como congregação. Um grupo achou duro demais e parou de seguir. O outro grupo, o grupo dos discípulos, ouviu e reconheceu que Jesus era o motivo deles estarem ali, não os milagres. Os discípulos presenciaram os milagres, mas eles entenderam, falaram, não é o milagre que me leva a caminhar com o Senhor, Jesus. É que eu não tenho para onde ir. É que se eu não estiver com o Senhor, eu morro. Com milagre ou sem milagre, o que eu preciso é de Jesus. Com bênção ou sem bênção, o que eu preciso é de Jesus. Eles entenderam. Então, dois grupos. Um buscando coisas, bens materiais, e o outro buscando a face do Senhor. E reconhecendo, eu não tenho para onde ir. Se eu não estiver com o Senhor, Jesus, eu morro. Eu posso ser rica, eu posso ter saúde, eu posso ter uma família próspera, eu posso ter isso, eu posso ter aquilo, mas sem Jesus eu estou morta. E existem pessoas que estão assim espiritualmente, olhando, elas têm tudo, meu Deus, é tênis de marca, é isso, é aquilo, mas não conhecem Jesus. Em contrapartida, tem famílias tão simples, tem famílias que estão passando dificuldade, tem família que você olha e fala assim, eu não conseguiria. Mas elas estão felizes, estão alegres. Porque a alegria dela não está nas coisas superficiais. Porque há vida naquela casa. Porque Jesus está ali. Porque ela entendeu que ela fica sem as coisas, ela fica sem pessoas, mas ela não fica sem Jesus. Irmãos, eu não sei como é isso para você, mas para mim grita muito forte ao meu espírito. Eu sem Jesus não sou nada. Eu sem Jesus não sou ninguém. Eu sem Jesus posso dizer que estou morta. É só o meu físico que está aqui. Mas sem Jesus, eu sou vazia. Sou oca. Eu estava esses dias numa roda de conversa, e agora estou encerrando de verdade. Eu estava esses dias numa roda de conversa, no CR, para ser mais precisa, lugar de cura, irmãos. O lugar que a gente é curada no CR. Eu estava numa roda de conversa e eu estava partilhando, falando sobre o meu amor por Jesus. E uma das meninas que estavam nesse grupo, a Cássia, ela me perguntou assim, ela falou, Paula, sempre foi assim? E aí aquela pergunta dela me intrigou. E aí eu falei um pouco da minha conversão, mas assim, eu fui para casa e eu fiquei pensando na minha resposta. Eu nunca tinha parado para pensar. Irmãos, quando Jesus me encontrou, quando eu estava passando pela dor do luto, quando eu não tinha esperança de vida, quando a única coisa que eu queria fazer era morrer, quando a única coisa que eu queria fazer, eu pedia para Deus tirar minha vida, porque eu era covarde. Eu só dormia. Remédio calmante eu tomava 2, 3, passava dias dormindo, porque eu não queria enfrentar aquela dor do luto. Primeiro dia que eu coloquei meus pés numa igreja evangélica, irmãos, fui levada pelo meu cunhado, que eu coloquei meus pés ali. A partir daquele dia, eu soube que eu precisaria de Jesus se eu quisesse continuar viva. Irmãos, a partir daquele dia eu entendi que eu não podia viver sem Jesus. E aí essa pergunta da Cássia me fez voltar lá atrás, anos lá atrás, na minha conversão. Eu falei, meu Deus, eu sempre te amei. E eu quero continuar te amando e vivendo para o Senhor. Mas irmãos, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a dor do luto, e de verdade não foi fácil. A dor do luto, ela foi substituída pelo amor de Deus. Quando eu cheguei naquela igreja em que eu não tinha mais nada, eu tinha minha família, mas eu não conseguia enxergar. Eu só queria o meu pai. Eu queria morrer junto com o meu pai.
O amor de Deus, a graça do Senhor me inundou ao ponto que me constrangeu. E eu falei: que amor é esse? Que graça é essa? E eu saí dali, irmãos, eu não sei te falar quantos anos, mas acredito que mais de 12. E eu saí daquele lugar falando: a partir de hoje, Senhor, eu vou viver para o Senhor. Porque eu sei, assim como Pedro falou, se eu sair da tua presença, eu morro. Porque a angústia volta, porque a dor vem, porque o desespero bate, e porque eu posso fazer besteira. Então, a partir daquele dia que eu fui inundada pelo amor do Senhor, eu tenho uma frase, eu falo: até o meu último fôlego de vida, eu vou viver para Jesus, eu vou amar Jesus. E eu não estou dizendo que eu seja perfeita, mas eu estou dizendo que de tempos em tempos eu volto àquele lugar do primeiro amor, e eu me lembro de onde o Senhor me tirou, e eu me lembro, eu olho para mim, eu vejo o que Ele fez em mim. Minha mãe está ali, converse com ela para ver quem era Paula. O que me transformou? O amor de Jesus. Mas a gente precisa viver para Ele, irmão. Não foi um milagre, Ele não ressuscitou meu pai, mas é o amor dEle. No decorrer dessa vida cristã, eu vivi muitos milagres. Eu fui curada de uma enfermidade que não tinha jeito para os médicos. Meu filho, com 3 anos de idade, pegou uma doença em que os médicos disseram para mim o seguinte: mãe, você precisa ser forte. No telefone com a pastora, eu falei: pastora, meu filho vai morrer. O médico chegou para mim com cara de tristeza, dizendo que eu precisava ser forte. A pastora falou: Paula, quem disse foi um médico, não foi Jesus, fica tranquila. Meu filho saiu de lá sem sequela nenhuma. Minha filha fazendo faculdade com o mesmo semestre, um semestre, arrumou estágio, vai ter 50% de bolsa. Milagre. Eu estou vivendo um milagre na restauração do meu casamento. Irmãos, mas não são os milagres que me levam a caminhar com Jesus. Não são os milagres que fazem com que eu ame Jesus. Porque eu ando, porque eu caminho, porque eu faço tudo isso, porque eu falo sim, sem presunção para vocês, até Jesus me recolher, eu vou viver para Jesus. Por quê? Porque Ele me amou primeiro. E o que eu faço não é nada perto do que Ele fez. As coisas acontecendo ou não na minha vida, eu vou viver para Ele. As pessoas falando mal de mim ou não, eu vou viver para Ele. A escassez chegando na minha casa ou não, eu vou viver para Ele. Se a doença vier de novo, eu vou viver para Ele. O diabo tentou me calar, colocando um câncer de base de língua. Eu fiquei sem falar, mas hoje eu estou aqui para honra e glória do Senhor, para dizer para vocês: Jesus vive, Jesus vive, e Ele ama vocês. O que a gente está fazendo com a nossa vida, irmãos? O que a gente está fazendo com isso? Jesus espera algo de você. Não é o seu dinheiro, é a sua vida, é o seu coração. O que eu quero hoje, irmãos? Jesus. O que a igreja quer hoje? Jesus. Irmãos, Jesus. Talvez você tenha vindo em busca de uma cura. Jesus é a cura. Jesus é a cura, irmãos. Só para resumir e fixar na nossa mente e no nosso coração, primeiro, mais importante do que o milagre, é o processo. São os ensinamentos de Jesus para nós. Milagre é bom, mas o processo é melhor. Segundo lugar, para o milagre acontecer, é preciso uma resposta de fé e não uma resposta humana. Terceiro, você precisa de um milagre? Organiza aquela área da sua vida que precisa de Jesus. Seja ela qual for, ela precisa de organização. Quarto, não retenha nas suas mãos o que você precisa entregar para Jesus, para que Ele realize o milagre. Quinto e último, é maravilhoso viver milagres, mas isso não deve ser o que nos move a seguir Jesus. Amém?
Eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos orar e eu quero concluir com essa seguinte frase, que vai projetar aqui, irmãos. Dá para projetar, Samuel? Tem? Obrigada. Essa frase aqui, eu não sei se vocês conseguem ler, mas ela diz assim, é uma frase do Billy Graham. Não faça de Jesus um remédio que você só usa quando precisa, mas sim o pão de cada dia que você precisa para sobreviver. Eu sei que muitos aqui precisam de um milagre e o Senhor, Ele vai operar. Hoje é uma manhã de milagres, mas não dependa disso para seguir Jesus. Não busque Jesus só quando as coisas estão difíceis. Não busque Jesus só quando o mar está revolto. Busque Jesus, porque Ele é o pão da vida. É Ele que sacia a sua fome. É Ele que supre todas as necessidades da sua alma. Por isso nós buscamos Jesus. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Jesus. Graças nós te damos, Pai, pelo teu amor, pela tua bondade. Graças nós te damos pela tua palavra, Jesus. Senhor, nesta manhã nós, como igreja, nos unimos em oração, Pai, e clamamos, Pai, por um milagre na vida daqueles que precisam. Como nós lemos, o Senhor não rejeita. Pai, nós amamos o Senhor fazendo ou não, o nosso amor não vai mudar pelo Senhor, Jesus. Pai, nós apresentamos diante do Senhor cada enfermo que está no leito de hospital, Jesus. Senhor, eu não sei qual é a dificuldade dos meus irmãos, Pai, mas eu coloco aqui diante do Senhor uma pessoa, Pai, que clama por um socorro, uma pessoa que clama por um milagre, Pai. Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Rafá, o Deus que sara. Vai ao encontro, Senhor, da perpétua rosa, Pai. Que haja cura, Pai, no físico dela, Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, cura sobre o físico da tua igreja, Pai. Cura sobre a alma da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, passeia sobre o nosso meio, Jesus. Por favor, aquele que precisa de cura, traz cura. Aquele que precisa de descanso, traz descanso. Aquele que precisa, Espírito Santo, de uma mudança de vida, dá a Ele o pão da vida, Senhor. Dá a Ele, Senhor, o pão que sacia a fome, Jesus. Por favor, Senhor. Nós clamamos, Senhor, pela tua presença, Pai. Não há nada que a gente queira mais do que o Senhor, Jesus. Bens materiais, milagres não são nada se comparados com o Senhor, se comparados com viver para ti, Jesus. É isso que nós queremos, Senhor. Ver Jesus, andar com Jesus. Queremos te conhecer, Pai. Não queremos nada além de ti, Senhor. Nada além de ti, Jesus. Urianda rabashere canta rabas. Rabasherianda rabas de canta rabasherianda rabas. Sim, sim, queremos Jesus. Ore, igreja. Ore, decanta rabasherianda rabas. Jesus é o que você precisa, é cura. Sorianda rabasherianda rabas. Jeová Rafá. Vai aonde você não pode ir. É restauração. Rabashurianda rabas decanta rabasherianda rabas. Ele restaura. É libertação. Ele é o libertador. E Ele está aqui, o eu sou. Urianda rabasherianda rabas. Sim, sim, adore ao Senhor. Mostre a Ele que você quer Ele e não as bênçãos que vêm da mão dEle.
A Bíblia diz que nós devemos buscar o reino, e as bênçãos e os milagres nos seguirão. Eles virão atrás de mim. Eles seguirão os que creem. Em quem você tem crido? Em quem você tem crido? Quem é Jesus para você? Vamos adorar ao Senhor. Te adoramos, Jesus.